Muito bem, pessoal, hoje eu não passei muito bem, estou um pouco indisposto, na verdade não é hoje, desde, que dia que é hoje? Quinta, desde segunda-feira, mas fique tranquilo que eu não estou com Covid, não, só um pouquinho aí com a dor no corpo, que logo vai passar no nome de Jesus, amém, glória a Deus, igreja cheia de fé. Muito bem, então eu já havia conversado com a Ada para a gente compartilhar da palavra, porém, eu vou fazer apenas a introdução, e a Adria, que prega muito melhor do que eu, não vai falar amém. Vai falar amém. Ela vai assumir aqui, depois vai trazer o conteúdo dessa palavra, depois eu faço aí a conclusão. E sabendo disso, ela fez para mim uma folha de introdução, 1, 2, 3, 4, dezenas de folhas para ela. Tá justo, né? Ela é a mulher no relacionamento, tem que ser honrado, tem que ter mais tempo mesmo. Pois bem, o tema dessa ministração é uma família enraizada em Deus. Pegue a sua Bíblia, por favor, abra no Salmo de número 1. Eu quero ler com os irmãos e com as irmãs apenas um versículo, para que a gente tenha, para que nós tenhamos como base, na palavra de Deus, aquilo que nós iremos compartilhar com cada um de vocês. Salmos, capítulo de número 1, versículo de número 3, diz assim a palavra de Deus. Aquele que tem dificuldade de abrir a Bíblia, Salmos fica bem no meio, certo, Vivi? Estou de olho, fica no meio, então divide a Bíblia no meio certinho aí, que você vai com certeza encontrar os Salmos. Mas eu creio que também muitas pessoas já usam aí a sua Bíblia no celular, Vamos fazer aqui uma enquete? Quantos estão com a Bíblia em papel impressa? Levante a mão. Baixa a mão. Quantos estão com a Bíblia no celular? Levante a mão. Tem um monte de gente sem nada, hein? Meu Deus do céu. Salmos de número 1, versículo de número 3, diz assim a palavra de Deus: pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará, assim diz a palavra de Deus, e essa é uma profecia para você, para a sua casa e para a sua família, amém? Senhor, nós te agradecemos pela sua palavra que foi lida, nós te pedimos que o Senhor conduza a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, para aquilo que o Senhor tem pretendido para as nossas vidas nessa noite, ó Pai. Sabemos que o Senhor tem um plano especial para cada um de nós, que ele se cumpra, que a sua vontade permaneça e prevaleça neste lugar, no nome do Senhor nós oramos, amém e amém. Quanto tempo vocês acham que um casamento leva para poder alcançar a maturidade? Quanto tempo vocês acham que leva, quanto tempo você acha que leva para que um casamento, quando eu falo casamento, é casamento, segundo a palavra de Deus, quanto tempo leva para ter uma maturidade? Para que a gente olhe para aquele casal, para que a gente olhe para aquele casamento e a gente diga assim, esse casal, essa família realmente já tem aí a maturidade, alcançou aí os lugares mais altos. Quanto tempo você acha que leva? Vamos lá. Eu quero opiniões aqui. Suelen, quanto tempo você acha que leva? Um casamento, para dizer assim, é um casamento maduro. Muito bem, glória a Deus. Suelen é a mulher de Deus, cheia da revelação divina. Glória a Deus. Celião, quanto tempo? Muito bem. É que todo mundo é pregador,
Todo mundo é pregador, pode subir aqui. O Edinho, que vai casar dia 26 de fevereiro de 2021. Então vamos lá. Edinho, quanto tempo você acha que leva para um casamento, né? Porque já vai treinando aí, né? É um casamento, para dizer se esse casamento é um casamento maduro. Não, concorda com eles. Qual é a sua opinião? Quanto tempo... Então, Gui, o Edinho foi na carona, ele foi com medo. Gui, quanto tempo um casamento leva para ser um casamento maduro? Para que a gente olhe e a gente diga assim, não, esse casamento realmente é um casamento que deu certo, né? É um casamento que frutificou, é um casamento onde cada um ali alcançou a maturidade. Quanto tempo? Quanto? 25 anos. Eita, Gui, você vai acabar levando a cotovelada da mulher aí. 25. Quantos anos você tem de casado, Gui? 5, faltam 20. É logo ali, é logo aí. Gente, a resposta correta, ela já foi dada logo no início aqui, é uma vida inteira. É uma vida inteira. Um casamento, ele tem que ser uma crescente constante. Um casamento em Deus é um casamento que tem que ser melhor a cada dia. Cada ano que se passa tem que ser melhor, o relacionamento tem que ser melhor, tem que ser equilibrado, até as brigas que existem dentro do casamento tem que ser melhores. Ninguém fala amém agora, né? Então isso é uma crescente. Um homem e uma mulher de Deus, um casal de Deus, tem que ter a preocupação de, a cada ano que se passa, a cada tempo, firmar, né, as suas raízes cada vez mais profundas na terra. Então, a cada dia que passa, cada mês que se passa, cada ano que vai passando, nós temos que ter essa preocupação de olharmos para o ano anterior, né, e chegarmos na seguinte conclusão: nós estamos mais enraizados, nós estamos mais firmes, nós estamos muito mais maduros neste ano do que no ano passado. Então, essa é a boa medida para um casamento que vai enraizando, vai se consolidando, vai se fortificando, vai avançando e crescendo a cada dia. Isso é semelhante ao quê? A uma árvore, né? Uma planta, né? Uma árvore, quando você planta uma árvore, uma muda, o que acontece? É muito frágil, né? A Andiara já quase pregou a nossa pregação aqui, né, nas finanças, mas quando você planta uma árvore, uma muda ali de árvore, o que acontece? Aquela planta, ela ainda é muito frágil. Vocês concordam comigo? É muito frágil. Você planta ali uma árvore de qualquer coisa, você tem que ter alguns cuidados especiais. Você tem que ter um cuidado a mais. Então, você tem um quintal grandão lá na sua casa e você vai plantar ali uma árvore, uma mangueira. E ali você planta, com certeza você vai ter que dar uma atenção quase que diária logo nesse início. Depois você começa a ir ali cuidar uma vez a cada 15 dias, e aquela árvore ela vai crescendo, ela vai enraizando, não é desse jeito? Vai chegar um tempo que você vai cuidar uma vez por mês, uma vez por ano, e chega um momento em que aquela árvore, ela não precisa talvez de uma atenção tão grande assim. Nós podemos fazer a mesma analogia em relação ao casamento. Casamento, a gente tem que ter uma preocupação constante, cuidar todos os dias e cuidar ao longo da nossa vida. Vocês já entenderam isso e eu já falei isso logo de início, né? Porém, um cuidado muito especial é o cuidado no início do casamento. Alguns jovens
jovens casais chegam para a gente e diz assim: ah, pastor, né, eu já estou cansado da minha mulher. E aí chega o marido e fala assim: olha, já estou cansado, né, da minha esposa. A esposa cansada do marido, marido cansado da esposa, e chega reclamando. E aí você pergunta: quanto tempo tem de casado? Tenho 6 meses de casado. Tenho 1 ano de casado. Né? Ou seja, ainda o casamento é uma muda. Né? O casamento ainda está enraizando. Né? O que acontece é que nós não queremos seguir as etapas que são naturais de qualquer coisa na vida. Nós ouvimos uma ministração no Congresso Revisão, do pastor Jackson. O que ele falou? Ele falou que nós temos um costume muito feio de querer pular etapas. E isso, infelizmente, é o costume de muitas pessoas. Então, nessa ansiedade de querer pular essas etapas, de viver coisas novas, nós acabamos descuidando do nosso casamento. Isso acontece muito, principalmente, né, nos primeiros 3, 4, 5 anos de casado. Ou seja, o casamento ele está ainda começando o processo de enraizar. Né? Ele está se tornando ali firme naquele lugar onde ele foi plantado. Então, nós devemos ter muito cuidado e não podemos, de forma alguma, queimar etapas. Queimar etapa é muito ruim para qualquer tipo de processo. E também nós estamos muito mal acostumados. Por quê? Porque nós vivemos num mundo onde tudo tem que ser no estralar de dedos. Não é assim? É dessa forma. Pega principalmente se for fila de comida. Fila de comida. Cada minuto numa fila para comer parece que é um dia inteiro. Difícil. Então, tudo que nós vivemos hoje remete a isso. Nós queremos tudo para ontem, nós queremos tudo rápido demais, né, e demorou 1 segundo, já está buzinando atrás. Né? Semáforo em Campinas é assim. Né, você para, assim, o vermelho começou a acender, já tem alguém buzinando atrás. Por quê? Porque não quer perder meio segundo. Não quer perder 1 segundo para nada. Então, nós vivemos num mundo onde as coisas funcionam exatamente dessa forma. Nós queremos muito, nós queremos rápido demais. E esse pensamento também é trazido para dentro dos casamentos. Né? A pessoa, ela casa, ela acha que vai entrar num profundo entendimento, o marido com a mulher com o marido, num profundo enraizamento, em 1 mês. Em 1 mês. Nós já estamos morando juntos, casados, já faz aí 1 mês, 30 dias, e ainda não conseguimos nos entender nessas áreas. Eu quero dizer para você, esse enraizamento, essa maturidade, ela vai ser ao longo da vida. Ah, mas pastor, eu já tenho 1 ano de casado, e eu tenho muitas dificuldades. Eu vou dizer para você que eu tenho 18 anos de casados, e também com muita dificuldade. Todo dia a gente tem que procurar, né, aprofundar as nossas raízes e ter maturidade no nosso casamento. Então, não deixe de forma alguma essa pressa que você tem, que todos nós temos, provocada pelo mundo que nós vivemos, atrapalhar os processos da sua vida. Lembrando que um casamento, no seu início, é como uma muda que foi plantada no quintal. Tem que ter cuidado, né, tem que regar bem mais, né, tem que adubar. Por quê? Porque ainda não tem essas raízes tão profundas. E eu quero dizer para você que a parte boa de tudo isso é que nós temos a possibilidade de, a cada dia, ir melhorando. A cada ano que passa, ir melhorando. O que isso quer dizer?
né? As coisas que você vivia, essa é a introdução, eu já estou passando demais a introdução. Agora até perdi o que está falando. A cada ano que passa, qual é a nossa alegria? É de olhar para o ano anterior e identificar que aquelas coisas que nós tínhamos dificuldade já foram superadas. Né? Aquilo que a gente enfrentava como uma luta, como um confronto, já foi superado, ou seja, uma raiz foi gerada, uma raiz foi aprofundada, e o casamento, o casal, se tornou uma árvore muito mais resistente. Então eu estou aqui para dizer para vocês o seguinte: não pule etapas no casamento de vocês. Né? Não olhe para um casamento de 18 anos, como é o meu casamento, da Adria, e fale assim: olha, já deveria ser assim se você tem 18 meses de casado. Da mesma forma que eu não olho, né, para o casamento dos nossos pastores aí, que está chegando a mais de 40 anos de casado, pastor Vilela e pastora Sandra. Se eu fosse olhar e fosse medir o meu nível de enraizamento com o nível de enraizamento do casamento do pastor Vilela e pastora Sandra, eu estaria sendo injusto comigo mesmo. Então nós temos que aprender a viver as etapas sem pressa, deixar que o nosso casamento gere raízes profundas, raízes fortes, a fim de que qualquer tempestade, qualquer enxurrada, qualquer vento, né, não possa abalar. Amém? Eu quero chamar a minha esposa aqui, ela vai continuar. E agora espera que a chapa vai esquentar para vocês. Amém. Glórias a Deus. Deus é bom. E sabe, queridos, para Deus não existe drive-thru. Não existe soluções rápidas e nem atalhos. E muitas vezes nós nos enganamos e pegamos atalhos que nós precisamos voltar e começar do zero. E o processo, muitas vezes, de enraizamento em Deus, que é esse processo que nós precisamos ter, ele pode ser até demorado, mas ele é duradouro e impactante nas nossas vidas. E ele precisa ser. Muitos conhecem um pouco das nossas vidas. Não é fácil. É fácil para vocês? Posso perguntar para não é fácil. Não é fácil. Mas nós precisamos entender que as nossas famílias precisam estar com as raízes totalmente em Deus, profundas em Deus. As árvores, elas podem até serem podadas, mas se as raízes forem profundas, elas não vão se abalar, elas vão novamente crescer. E nós precisamos passar pelos processos, assim como E eu vou falar sobre 3 pontos aqui. E o primeiro ponto que eu vou falar para vocês é: uma família enraizada em Deus compreende os processos. E aí, como o Du já falou, a raiz de uma árvore, ela é oculta. Ela não aparece. Você já viu? A não ser aquelas árvores que estão derrubando as calçadas, as raízes estão ocultas. Elas estão embaixo da terra. E quanto mais embaixo da terra ela está, lembrando que a gente não combinou nada aqui, a Di falou de semente, ela plantou já a semente aqui, então nós já estamos na raiz aqui, viu? A raiz está crescendo, e quanto mais a raiz crescer para o fundo da terra, quanto mais nossas raízes estiverem em Deus, mais bonita vai ser a nossa copa. E nós precisamos entender que a raiz, ela não aparece, ela é oculta. O fruto, queridos, é o último que dá, é o último. O fruto é o último estágio da planta. E nós precisamos aprender e compreender e nos preocupar com esse crescimento da raiz, com esse crescimento do nosso casamento em Deus, da nossa família em Deus. E famílias, essas famílias que são enraizadas em Deus, nós que estamos enraizados em Deus, nós celebramos as conquistas sim, mas nós valorizamos cada processo. Isso que você passa aí na sua casa, na sua família, na sua convivência, é o crescimento da raiz. Às vezes você fala assim: Deus, mas por que eu estou passando por isso? Por que eu estou vivendo isso no meu casamento? Fulano, ciclano não vive isso. Sabe que Deus, Ele está fortalecendo a sua raiz. Porque nós precisamos entender que cada coisa, cada momento das nossas vidas, cada briga, né? Porque quem aqui não briga? Vocês brigam também? Lá em casa a gente briga, pouco, porque o Du é imbrigável.
Não sei se existe essa palavra, mas é assim. Eu já fui mais esquentada e ainda sou um pouco, mas eu compreendi que deixar as minhas raízes crescer é o melhor estágio para mim, é o melhor do processo. Então, o fruto, ele depende da raiz, não o contrário. E se você não tiver raiz, se a sua raiz não estiver profunda, você não vai nem frutificar. Nós nem vamos frutificar. Os frutos, queridos, você não precisa ter muitos frutos. Você não precisa ter, só simplesmente ter frutos, mas você precisa necessariamente ter frutos que durem. Por quê? Porque depende de nós também, depende das nossas vidas, do nosso casamento, da nossa convivência, aquilo que nós vamos deixar para os nossos filhos. E o que nós chamamos daquilo que nós deixamos para os nossos filhos? Legado. E legado é a mesma coisa do que frutos. Nós precisamos deixar frutos eternos, porque legado, queridos, é uma história que vale a pena contar de novo, vale a pena viver, ser repetida. E aí eu te pergunto, você quer que o seu filho tenha prazer de repetir a sua vida? Ou não? Eu não quero ser igual ao meu pai. Eu já fiz essa pergunta, mas Love, põe a aguinha aqui para mim, por favor. E será, vocês pais, eu falo para os homens porque a mulher é a parte mais sensível da casa, tem que ser mesmo, ela tem que ser protegida. A mulher tem que ser protegida pelos homens. E eu falo eu pergunto, eu acho que eu já fiz algumas perguntas, mas poucas vezes eu fiz. Você, homem, que é pai de uma filha, você gostaria que ela tivesse um marido igual a você? Pensa bem, não precisa responder, responda para si mesmo e pense bem. Da maneira que você está tratando a sua esposa, é a maneira que o marido dela vai tratá-la, provavelmente. Então, nós precisamos levar muito sério o fruto que nós vamos ter para deixar, o fruto que nós vamos deixar cair do nosso pé. E sejam frutos, nem sempre, as mangueiras, né? Lá no meu pai tem muita mangueira lá. As frutas, elas caem, muitas vezes elas caem boas. E que caem de nós frutos bons, para que os nossos filhos, e que esses frutos, eles tenham gosto de Jesus. Amém? Que os nossos frutos tenham gosto de Jesus, porque as pessoas elas vão querer comer desses frutos, principalmente, mais do que depressa, os nossos filhos. Amém? E Colossenses 2,7 nos diz assim: eu já dei uma palhinha no meu devocional de segunda-feira a respeito desse versículo, de estarmos enraizados em Deus, e fala assim, Colossenses capítulo 2, versículo 7. Enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Gratidão nós sabemos, queridos, nós sabemos que nós temos que ser pessoas gratas pelos nosso esposo, mesmo que ele esteja bravo, gratos pela nossa esposa, mesmo que ela está parecendo uma onça. Nós precisamos ser gratos. É difícil ser grato quando nós vemos uma coisa que a gente não quer. Né? E às vezes a gente chega em casa, meu Deus, a minha esposa, eu saí daqui, eu tinha certeza que foi minha esposa que ficou aqui, mas eu encontrei uma jararaca, uma onça, e o inverso também é possível, ok? Porque tem homem que, pelo amor de Deus, às vezes se torna um burro, um cavalo. Por que eu estou falando isso? Porque o Senhor permitiu que nós, assim como, né, eu estava conversando com a Fá, estava em casa hoje, me ajudando, e ela falou, teve uma revelação da Arca de Noé. Eu falei, eu tive outra revelação, e eu vou te contar. Nós estávamos dentro das nossas casas até esses dias, nós estávamos dentro da Arca, e dentro da Arca tinha o quê? O homem e os animais. O Senhor, era bem provável, né, mas Noé ter a possibilidade de virar animal do que o contrário. Mas, às vezes, Deus ele permitiu que nós entrássemos na arca. Tinham muitos animais que tiveram a possibilidade de virar gente. E muita gente também a possibilidade de virar animal. E aí eu te pergunto, qual deles você foi? Né? Nós precisamos tomar muito cuidado, porque o Senhor permitiu que nós estivéssemos dentro de casa
para que... E eu, realmente, a gente falando, é verdade, a Arca de Noé, e passou, não podia sair, não podia entrar, e tinha que estar ali. Por quê? Porque Deus queria nos enraizar, primeiramente onde? Na nossa casa. Primeiramente onde? Na nossa vida. Eu digo que o Du não é uma pessoa, é difícil de lidar, não é. Hoje eu aprendi, depois de 17 anos, eu aprendi, 17 não, 17 casados, mais de 23 anos, convivendo com o Du, e eu aprendi a lidar com a maneira dele, com o jeito de ser dele, e eu sou feliz nisso. E eu posso dizer para vocês que eu já estou sentindo saudade dos dias de pandemia, onde nós estávamos todos juntos lá em casa. Tinha dia... Meu Deus! Tinha dia e tinha horas que nós estávamos na a sala menor da minha casa. Vocês que conhecem a minha casa sabem que a minha casa é bem grande, né? A gente poderia ficar cada um num canto, mas na sala menor que nós, ali na sala de TV, a gente ficava ali todos, os 4 ali. O Du trabalhando ali na mesinha dele, na escrivaninha dele, e eu e as crianças, às vezes, assistindo um programa, e a gente já sabia falar juntos, porque é aquele da Universal que repete várias coisas, várias chamadas, muitas vezes, e nós já sabíamos falar, todos nós, a chamada de um programa lá. Então, foi muito bom. Aí, de repente, o Du falou que, não, vou lá para o fundo. Eu já senti saudade. Falei, meu Deus, vamos ficar aqui, né? Já está tudo acostumado, vamos ficar aqui. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês, nem sempre foi assim. Nem sempre foi assim. Para eu por não compreender a maneira de viver do Du, que sempre foi assim, e eu achava que ele tinha que ser da minha maneira, mas eu falei, meu Deus, misericórdia, outra Adria não. Mas nós não compreendemos o processo, e às vezes por não compreender o processo, nós culpamos o outro. É assim que acontece, e infelizmente é assim mesmo. Então nós precisamos entender que o processo é muito importante para nós. Muitas vezes nós somos acostumados a viver o hoje, tá certo, queridos, nós precisamos viver o hoje, tá? Nós precisamos viver o hoje, sem nos preocuparmos com o amanhã. Saber que o passado já passou, é uma roupa que você não veste mais, é algo que não serve mais para você. Mas eu te pergunto, qual é a qualidade do seu hoje? Porque a qualidade do seu hoje, que é uma semente, como a Di falou aqui, vai refletir no amanhã, vai refletir no seu futuro. Então, qual é a qualidade do seu hoje? Você precisa entender que a qualidade tem que ser boa. Você precisa estar plantando o seu hoje com uma qualidade boa, para que você colha frutos bons. Independente de quando você fala, nossa, essa semente é meio estranha, está feia, né? Mas, de repente, vai nascer um fruto bonito, um fruto bom. Nós precisamos entender. Então, o sistema da planta é assim, você semeia a semente no solo, você rega, ela cresce a raiz. Para onde? Para baixo. Nós precisamos ser enraizados dentro, no profundo, para que Deus faça algo aqui, dentro de nós, dentro de mim, dentro do meu esposo, dentro dos meus filhos, porque isso também reflete nos filhos. Eles vão começar, desde pequenininhos, serem enraizados em Deus. E isso vão tornar eles fortes, porque a copa deles vão ser bonitas. Quem aqui não quer ter um filho com a copa bonita? Imagina, todo mundo quer, né, Everton? É assim. Nós queremos que os nossos filhos... Olha, nós não achamos, é aquela coisa assim, a pessoa fala, né, muitas vezes, você acha que seu filho é o melhor? Você acha que seu filho é o melhor? Não estou achando que o meu filho é melhor, mas para mim ele é o melhor. E às vezes nós confundimos essas coisas. E se você não colocar isso para o seu filho, não falar para ele que você vai ser o melhor, porque a mamãe te vê assim, porque o papai te vê assim, ele não vai acreditar nele. Primeiramente, você precisa acreditar no seu filho, para que ele também seja enraizado em Deus. Mais do que ninguém na face dessa terra, mais do que todo mundo, você precisa enraizar o seu filho, dizer para o seu filho que ele é o melhor para você. Pode até não ser o melhor para os outros, mas para você ele precisa ser o melhor, e ele precisa saber disso, amém? Nós precisamos saber que existe, e a raiz cresce para baixo, e sempre a raiz é maior do que o tamanho da árvore. Sempre a raiz é maior do que o tamanho da árvore. Às vezes eu tiro umas plantas lá para replantar, para pôr nos vasos. Aí a planta está aqui, assim, desse tamanho, e aí a raiz começa a desenrolar. Aí eu falei, meu Deus, né? É assim mesmo, é exatamente assim.
Nós precisamos entender que as nossas raízes têm que estar profundas em Deus. A nossa vida precisa estar profundo em Deus. Nós, por muitas vezes, nós queremos mudar de lugar, é o que eu falei para os jovens aqui, às vezes eu vejo pessoas, árvores andando, eu sou muito visual, não sei vocês, eu vejo árvores andando, que elas se arrancam do lugar e se colocam no outro, elas se arrancam desse lugar e se colocam no outro, que raiz vai permanecer dessa forma? Por mais que esteja doendo, por mais que seja ruim, por mais que às vezes você está passando pelo processo, e o processo não está tão bom assim, está doloroso, mas não saia do lugar, não saia porque a sua raiz está crescendo profundo, sua raiz está crescendo para baixo, então não prejudique a sua raiz, pelo contrário, que você se preocupe, com essa raiz, amém? Que a sua raiz seja muito profunda em Deus. E deixa eu ver aqui. Eu não sei lidar muito com celular e... Nós precisamos saber que existe um fundamento, uma fundação, uma base, e não há outra nas nossas vidas. 1 Coríntios, você pode abrir aí 1 Coríntios 3, 11. Que nos diz assim, porque ninguém pode colocar, que legal, aparece aqui, gente, a alta tecnologia, tá bom, então eu não vou nem abrir aqui, eu vou falar, porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está, gente, eu estou de cara, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. Não tem como. Não, a base aqui é o respeito. Ok, beleza, bom. A base aqui é o amor. A base, a fundação, o fundamento, o alicerce aqui, ok, faz parte. Tudo isso faz parte de Jesus. Então, que você tenha... Nós não podemos mudar a fundação, nós não podemos mudar esse fundamento. Nós precisamos saber que a base das nossas vidas é Jesus Cristo. E ponto. E ponto. Não tem como. Às vezes a palavra é tão clara, mas por que a gente quer mudar? É tipo enfeitar o pavão já é enfeitado, gente. O pavão é tão... E quanto mais perto você chega dele, mais ele abre aquela... Né, nem sei o que é aquilo lá. Mas assim, asas... Rabo? É isso aí. Isso aí. Ele abre e fica se exibindo. Por quê? Porque ele sabe que é bonito, já é enfeitado, já está ali todo colorido. Não tem como mais colocar nada ali. Então, nós precisamos saber que não dá. A nossa fundação é uma só, o nosso alicerce é um, é Jesus Cristo. E nós não podemos abrir mão disso. Segunda coisa, uma família enraizada, e quando eu falo em família, é um homem, uma mulher, é um filho, é uma filha. Você que faz parte de uma família, muda a mente, renova e se posiciona. Nós não podemos simplesmente olhar para Romanos 12, 2, não precisa abrir agora não, depois, daqui a pouco. Romanos fala para a gente renovar a mente, mas não só renovar a mente. Nós precisamos tomar uma decisão diante. Eu não sei se você muda móveis da sua casa, você mulher. Eu mudo, né, mãe nova? Eu mudo. Ele está falando. E o meu quarto não é tão grande assim. Meu quarto não dá para mudar muita coisa. Mas eu já mudei várias vezes. E nessa pandemia, semana retrasada, eu puxei minha mãe faz isso também, ela muda todo o tempo. E aí eu mudei o meu quarto. E, assim, não tinha como mudar, mas eu ajeitei e mudei e ficou melhor do que antes. O que eu quero dizer isso? Que há espaço para melhorar. Por mais que você muda mais. Há espaço para melhorar, há espaço para se mexer. O Dom ministrou aqui que o reino é em movimento. E às vezes você se movimentar, até mesmo mudar algo na sua vida, sabe aquela coisa, eu tenho uma necessidade de ver algo diferente, algo novo. Eu mudo uma planta de lugar, eu mudo o livro de lugar, eu mudo a poltrona de lugar, eu mudo a cama de lugar, eu mudo a escrivaninha de lugar, eu mudo. Porque faz parte, tem que ser algo que é um hábito.
A gente vai criando hábitos. E nós precisamos, e quando fala, meu Deus, mas eu já mudei tanto, eu já melhorei tanto, mas há espaço para melhorar mais. Eu tenho certeza, porque quando eu pensava nisso, ele falou, há espaço para melhorar, há espaço para mudança. Há espaço aí na sua vida para mudança, no seu casamento? Amém? Glórias a Deus. E há espaço na minha vida também, porque eu quero cada dia amadurecer cada dia mais em Deus. E que a minha vida, a vida da minha família, realmente seja prazerosa. Sabe, houve dia que as nuvens eram escuras, por não entender, por não conhecer, por não reconhecer, mas hoje o sol brilha lá em casa. E glórias a Deus, eu tenho o prazer de levantar os meus dias, levantar, arrumar minha casa, e cuidar das minhas plantas, cuidar das crianças, eu tenho prazer. E eu te pergunto, você tem tido prazer? Porque se você não tem tido prazer, você precisa ter prazer na sua casa, prazer na sua família, prazer em conviver com a sua esposa, prazer em conviver com o seu esposo, prazer em conviver com os seus filhos. É tão agradável quando a gente senta todos num sofá só que não cabe, mas hoje nós já resolvemos isso, nós já compramos, só falta chegar. Mas sentam na rede, porque a minha casa tem rede na sala, eu já falei isso para vocês, né? Nós somos bem baianos, mas amém. Mas é bom. Nós temos rede na sala, aí um senta na rede, outro senta no sofá, e um se joga. Então, queridos, é assim que nós somos felizes. Não precisa ter só um padrão. Nós precisamos mudar, muitas vezes. Tem muitas pessoas que vêm com hábitos da casa dos pais. E nós precisamos mudar. Às vezes foi bom ou foi ruim lá. Mas nós precisamos deixar velhos hábitos. E você sabe que mudar hábito é muito difícil, não sei para você, mas mudar um hábito que o cérebro, eu estava lendo algo, o cérebro ele não identifica se o hábito é bom ou ruim, ele só identifica o hábito. Então, nós sabemos que nós precisamos mudar um hábito ruim para um hábito bom, então nós precisamos simplesmente agir. Mas é fácil? Não, não é fácil. Nós precisamos simplesmente mudar. Repetidas vezes nós precisamos, lembra do movimento? Nós precisamos nos movimentar. Não adianta nós falarmos que eu preciso mudar, mas não agir, nós vamos só ficar parados, nós vamos ficar com velhos hábitos e velhos hábitos ruins. E isso, nós precisamos mudar o padrão. Nós tínhamos um padrão talvez lá no mundo, tínhamos um padrão lá na nossa casa. Lá na casa dos meus pais, eu tinha um padrão que servia para lá. Agora, nós precisamos renovar a nossa mente, e agora pode abrir Romanos 12, 2, e nós vamos ler aqui Romanos. Romanos 12, 2 nos diz assim: e não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento. Nós precisamos buscar em Deus, porque às vezes nós, com a nossa capacidade humana, achamos que está bom. Nós achamos que a nossa casa está bom, às vezes está tudo certo, está arrumadinho, está tudo certo ali. Mas se nós não renovarmos a nossa mente, como um dia o pastor Vilela falou para o Du, o que acontece é que você só está sendo bom. Você parou no bom. Você precisa ser melhor. E realmente, ele entendeu isso. E essa é a renovação da nossa mente. Entender que nós precisamos mudar de uma coisa que já era boa. Porque o bom é bom, gente. Está bom já. Mas quando o bom precisa melhorar, aí que a porca torce o rabo. Mas já não está bom? Já não está bom até que não, nós precisamos renovar a nossa mente. Por que precisa renovar a nossa mente? Porque melhorar o que já está bom não faz sentido. Mas para que Deus ele precisa derramar isso em nós como uma revelação, de falar assim, olha, tá bom sim, mas nós temos espaço de sobra para melhorar. Então, nós mudamos o nosso padrão, nós renovamos a nossa mente e buscamos o nosso padrão, o nosso formato, que não muda, que é Jesus Cristo. Algo que Deus me falou também, a igreja aqui, eu falo sobre estrutura de igreja, ela só ganha vida quando nós estamos aqui. Quando nós saímos daqui, é uma igreja, é um prédio, só, simplesmente. Mas ela ganha vida quando nós estamos aqui. Aí ela fica cheia de vida. E Deus falou assim é a nossa casa também. A casa, em si só, ela é só casa. Mas quando nós transformamos ela, colocamos vida nela, ela se transforma em um lar.
E lar é diferente. Lar é onde você vive em família, uma habitação em família, em harmonia, e onde é um lugar de se sentir-se bem. Por isso, quando nós lá na minha casa, mas nós deveríamos falar, lá no meu lar. É muito diferente, porque casa é só estrutura. Casa é simplesmente a estrutura onde nós moramos, mas o lar não. Mas enquanto ela vai ficar como casa, se nós não colocarmos vida lá. E cabe a mim como esposa, cabe ao Du como esposa, e cabe aos meus filhos como filhos, colocarmos vida lá. E nós precisamos ter vida, e vida em abundância de Deus dentro da nossa casa, porque é de lá que vai sair para o mundo, não o contrário. Amém? Então, vamos lá, mudar velhos hábitos, amém? Então, nós precisamos fazer, muitas vezes, algo que, repetidamente, é assim que o cérebro funciona. Não importa, lavar uma louça às 7 horas da manhã. Não, né? 7 não. Mas todos os dias você vai fazer aquilo, e você vai tornar o seu cérebro, voltar ele para um padrão bom. Porque talvez o seu padrão, o padrão do seu cérebro, e reflete isso no seu físico, reflete isso na sua família, nas suas ações, e você vai ter que regular esse padrão. Falei, peraí, eu estou tendo uma atitude ruim, um hábito ruim, então que tal eu vou mudar o meu hábito ruim para um hábito bom? E isso você vai ter que fazer repetidas vezes, até que o seu cérebro volte a um padrão bom. Amém? Entenderam? Ok? Vamos lá. Terceira e última coisa, uma família enraizada sabe que amar é igual servir. Sabe, queridos, esse tem que ser um mandamento nas nossas vidas. Porque quem não sabe servir não sabe amar. Porque Jesus Cristo é o nosso exemplo. Jesus Cristo nos ensina isso. Jesus Cristo nos ensina a amar em servir. Nós precisamos entender que quem não sabe servir, não sabe amar. Claro, queridos, eu não vou falar para vocês que eu já não torci o nariz, quando eu já arrumei tudo lá, e isso aconteceu ontem. Arrumei tudo lá, já ia dormir, porque você é a primeira... Não sou a primeira a levantar, porque eu dou a corda cedinho para vir aqui abrir igreja. Logo depois eu me levanto, mas a mulher é a última a dormir. Ou é diferente lá na sua casa? É diferente? Você que dorme depois? Ixi, então tá bom, vamos ter que a maioria aqui, a mulher vai dormir por último. E por último, né, e aí estava lá, Adri, eu não estou bem, pega um Buscopan, eu já estava indo dormir, já tinha apagado as luzes. Ele viu que eu estava na cozinha, que eu estava lá arrumando as coisas, poderia me gritar, Adri, traz uma água e um Buscopan. Não, mas eles fazem isso, né? Mas a gente torce o nariz, e não é por isso que a gente não ama, e vai lá e serve. Né? Pode ficar sem torcer o nariz, é melhor fazer feliz. Né? Por quê? Porque amar é servir, servir é amar. E nós precisamos entender. O nosso amor, ele deve ser derramado nas oportunidades como essa. Nas oportunidades como essa, está aqui, meu bem, my love, seu remedinho, sua aguinha. Ser um remedinho. Isso tem que ser para os casados, na sua esposa, derramados. O Senhor, Ele nos dá a oportunidade de derramarmos o nosso amor todos os dias. Todos os dias, queridos. E Ele coloca as situações mais adversas para que você ame mais. Porque é assim que Ele nos ensina a amar. Ele colocou essa mulher aí, esse homem aí do seu lado, os seus filhos, para que você pudesse aprender a amá-lo. É por causa dessas pessoas aí, dessas pessoas da sua esposa, do seu esposo, que nós vamos aprender a amar a Deus. Porque se a gente não entende o que é amar e que é também servir um aos outros, nós não vamos entender o que é Deus. Então, não adianta falar, eu amo a Deus, eu sou apaixonado por Deus, Deus é o maior na minha vida. Se você não tem derramado esse amor para o seu próximo, mais próximo, que é o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos, desse amor em servir. Pensa, gente, é fácil? Não, não é. Não é uma cartilha fácil, não é uma receita a ser seguida. Não é um bolo que de repente vai sair todo prontinho. Porque não existe uma receita certa. Nós precisamos simplesmente derramar o amor de Deus. Deus, Ele colocou exatamente essas pessoas. Deus, Ele colocou
Odu na minha vida para que eu pudesse aprender a amar a Ele. Então não tem como, não tem, você precisa aprender a servir. Lembre-se que amar é servir. Em 1 Pedro 4,10, a palavra do Senhor nos diz assim: amém. Oh, gente, está muito chique isso aqui. Cada um administra aos outros o dom como recebeu, como bons mordomos da multiforme graça de Deus. Eu vou ler aqui uma outra versão, peraí. É que essa versão não fala o que eu quero falar. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, ou seja, a sua casa, a sua família, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. E eu entendo que a forma que Deus está nos pedindo para fazer isso é a forma de amor. Para nós hoje, eu identifico que essa forma que Deus pede para que nós agimos, é a forma de amor. Eu para com Dudu, para comigo e nós para com os nossos filhos. E nós, queridos, jamais vamos, muitas vezes, nós queremos ter sucesso, mas queremos fazer da nossa forma. Queremos fazer da nossa forma, como a gente quer. Mas jamais vamos obter sucesso no processo se não aceitarmos o lugar onde Deus nos colocou. Pois é este o lugar pelo qual Deus vai trabalhar em você. Se você foi colocado nessa casa, com essa esposa, com esses filhos, é aí que Deus vai trabalhar em você. É aí que Deus vai mostrar o quanto Ele pode fazer pela sua vida, o quanto Ele pode fazer pela sua família. Porque, como eu disse lá no devocional de segunda-feira, Deus quer operar algo em nós, dentro de nós, no nosso profundo, no profundo da nossa família, para que a nossa família seja usada para outras pessoas. Tem pessoas e famílias aí fora precisando da família que você é, da família que você pode ser em Deus, de uma família enraizada que você pode ser em Deus, de uma família forte, que tem problemas, sim, tem problemas, tem brigas, discussões às vezes, mas faz parte do processo, mas que não sai do lugar. Deixa Deus trabalhar, deixa Deus mudar o que precisa ser mudado. E eu falo para você que você precisa fazer o que está diante de você hoje. A situação que você está vivendo hoje, o que Deus tem permitido que chegue na sua vida hoje, para você fazer. E eu falo para você, faça o bem. Faça com zelo, faça da melhor maneira possível. Não faça de qualquer jeito. Não faça de qualquer jeito. Se Deus tem permitido que aconteça isso na sua vida, nada foge ao controle de Deus, queridos. Nada. Nada. Deus parou o mundo. Ele quis parar o mundo porque Ele quis. A gente falou, meu Deus, pandemia, mas por quê? Não, Deus permitiu. Foi permissão de Deus para acertar muitas coisas. E você teve essa oportunidade de acertar, porque agora a gente já vai para uma nova onda. Se você não tem vivido algo novo na sua vida, eu te convido a viver algo novo na sua vida. Porque a igreja está em movimento, a nossa vida está em movimento. E se você parar, você vai ficar. E eu não quero, não é desejo do meu coração, não é desejo do coração do Dudu, que você pare, mas que você prossiga. Prossiga como família forte, fortalecida em Deus. E deixa eu falar para vocês, nossas frustrações não fará Deus agir mais rápido. Entenda que as nossas frustrações não... Ai, tadinho dele, ela está chorando tanto, nossa, está sendo tão ruim para ela, eu vou adiantar o processo. Não, Deus não adianta processo, porque nós estamos frustrados. Deus não adianta processo com as nossas frustrações, pelo contrário. Se você está frustrado, você tem que se posicionar, falar onde está errado, onde eu deixei cair o meu machado, então eu vou consertar. Amém? Então eu vou. Queridos, a Di falou aqui sobre jardinagem. Jardinagem não é um processo... Foi o do Agri, mas nós estamos no mesmo espírito, né? Glórias a Deus. Jardinagem é um processo lento. Não é um processo rápido. Eu não optei cuidar de flores porque simplesmente era algo fácil de fazer, algo prazeroso de fazer. Não, porque Deus me ensinou a cuidar de gente, cuidar de pessoas e a cuidar da vida da minha casa
através das flores, através das plantas. Então, para mim, isso é de suma importância. É porque é fácil? Não, não é. Nós, muitas vezes, vamos nos frustrar, porque nós precisamos. Quem aqui já não matou planta? Eu já matei tanto alecrim e estou lá, tentando sobreviver uns alecrins. Porque não sei, eu não entendi ainda o alecrim, mas eu vou entender. Tem pessoas que é mais difícil mesmo. Tem pessoas que é mais difícil né, as raízes demoram para crescer, mas amém, vamos continuar. Então, às vezes, a gente pode se frustrar. Por quê? Porque é uma planta que a gente tem que regar todos os dias, dia após dia, nós precisamos regar, senão ela vai morrer. Assim é o nosso casamento, você precisa regá-lo todos os dias, todos os seus dias, mas confie em Deus, Ele te levará ao seu destino em seu tempo. Você só precisa confiar, você só precisa crer que Deus está no controle de tudo. As lutas que vocês passam lá dentro da casa de vocês, entenda, Deus conhece. Deus conhece e sabe, e Ele está cuidando. Mas regue, não deixe de regar a sua esposa, não deixe de regar o seu esposo. Continue regando os seus filhos, que eles sejam plantas frondosas, que eles se multipliquem muito, que eles sejam viçosos. Mas isso depende de nós, depende do que nós estamos sendo hoje. Nós precisamos entender. Aprenda a amar quando não ganhar o crédito. Já viu aquela coisa? Você não tem crédito nenhum, às vezes você tem que fazer, você dá, você regar, mas você não recebe nada, mas é assim mesmo. É assim mesmo, pensa que você está regando no reino de Deus, aí fica mais fácil. Fazer para Deus, vou fazer. Se é assim, vamos fazer então. Vamos deixar a nosso pensamento, a nossa arrogância, o nosso orgulho de lado, e nós precisamos entender que vamos fazer mesmo que a gente não ganhe nada. E falar em ganhar, eu quero dar uma dica aqui, que eu aprendi que existe a lei do banco. Eu aprendi com a Feira Azevedo que existe uma lei do banco. Você deposita, homens, prestem atenção. A lei do banco. Lei do banco, você deposita, você investe, e depois você saca. Fica a dica, entendeu? E deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu gostaria, se os solteiros quiserem fechar os ouvidos, podem fechar. Eu não sei se você conhece uma marca muito famosa de perfume, de roupas, chamada Chanel. É muito clássica. E a Marilyn Monroe, ela ficou conhecida como a ícone da marca. Porque ela foi feita uma entrevista com ela e ela falou assim, o que você veste para dormir? É porque eu vou dar uma dica para vocês, principalmente homens, tá? Entendam. E ela falou assim, o que eu visto são 2 gotas de Chanel, número 5. E eu quero dar uma dica para os homens. Quando você investir, pera aí, gente, calma aí. Pera aí, vou ficar com vergonha. Quando você for investir, invista no bom perfume. Quem sabe a sua esposa vai dormir vestida de 2 gotas dele. Ok? Mas não ficou vermelho. Amém? Vocês entenderam, homens? Vocês entenderam? A mulher também é assim. Mas o homem, ele sempre quer sacar mais. Não é assim mesmo? A mulher também. A gente também investe, né, de outras formas, claro. A gente investe, a gente deposita ali, mas é a mesma coisa, gente. A gente sabe do que o homem gosta e ele sabe do que a gente gosta. Então, é uma mão de via dupla, né? É isso que fala? Então, você faça isso. E se eu tiver algo para você investir na sua esposa, é só uma sugestão. Vista-se de perfume. Mas saiba, queridos, que por mais que a gente tenha um método muito, você pode vir, my love, já subi? Por mais que a gente tenha um método muito bom, por mais que a gente tenha... nós temos caminhos bons, sem atalhos. A gente sabe fazer o negócio. A gente sabe conduzir o nosso casamento. Nós estamos espertos já, mesmo porque nós não temos um mês de casamento. Talvez o que tem um mês já estão aprendendo também. Mas nós temos anos de casamento. Mas nós precisamos entender que não é no nosso modo, é no modo de Deus e no tempo de Deus. Amém? Então, que você possa viver
o modo de Deus na sua vida, no seu casamento, e que você possa viver o tempo de Deus, porque esse é o melhor, esse é o tempo. A planta leva tempo para crescer, mas quando ela começa a crescer e ficar bonita é porque as suas raízes estão profundas, é que as suas raízes estão boas. Então, se preocupe com a raiz, se preocupe como que está a sua raiz em Deus, e você vai ver que a sua copa, a copa da planta, da sua casa, da sua família, ela vai ser esplendorosa, vai ser frondosa, vai ser, as pessoas vão olhar para você, você fala assim, nossa, pensa numa árvore bonita. Eu gosto muito os ipês. Por mais que os ipês, as plantas, as flores do ipê, ela cai muito rápido, mas eu tenho certeza que ela vai florescer de novo, porque as suas raízes estão boas. E eu amo olhar para os ipês, tanto os brancos, os amarelos mais, mas para todas as plantas frondosas, e é tão bonito ver aquilo. Mas uma coisa eu tenho certeza, que as raízes daquela árvore, elas estão boas, elas estão saudáveis e profundas. Tem que ser assim nas nossas vidas. Os seus frutos vão ser bons, as suas flores também vão ser boas. Mas você precisa cuidar e se preocupar todos os dias com a sua raiz, com a raiz da sua casa, com a raiz da sua família. Amém? Torne a sua vida, a sua casa, não simplesmente em estruturas, mas que elas sejam um lar, onde todos se sintam bem estar lá. Amém? Amém. 2 gotas? Uma tá bom, né? 2 gotas, uma tá bom. Deixa eu falar 2 coisas para vocês rapidinho, que nós já vamos orar. Um casamento enraizado, um casamento forte, firme, não é um casamento que tenha a ausência de brigas, viu, gente? É muito importante que a gente saiba disso. Às vezes a gente pensa assim, meu casamento é maravilhoso, a gente nunca brigou, a gente não tem briga. Toma cuidado. O que me preocupa não é um casamento onde tem briga. O que me preocupa é um casamento onde não tem briga, não tem discussão. Sabe por quê? Porque talvez more ali a indiferença, né? E a indiferença realmente é algo muito, muito complicado. O que não pode é ficar discutindo, brigando pelas mesmas coisas. Entra ano, sai ano, as mesmas discussões, né? É normal. No início do casamento, você briga até por causa de mistura. Briga, faz o frango, os dois gostam da coxinha do frango, gostam do coração, briga. É normal. Né? Mas não faz sentido, depois de 30 anos de casado, você está brigando por causa de mistura. Depois de 30 anos de casado, você vai brigar por causa de remédio. Né? Você pegou meu remédio, não, esse remédio é meu, esse remédio é o seu. Né? Vai mudando as coisas, mas isso é normal e é natural. Né? E eu encerro dizendo o seguinte, eu por muito tempo fiz projetos de rede de distribuição elétrica. E eu sempre ensinei os projetistas a não colocar poste, né, em curva de rua. Né? Se colocar um poste numa curva em uma rua, eu sempre dizia, você vai projetar agora e a semana que vem você vai ter que estar lá trocando esse poste porque alguém vai bater nele. E um tempo atrás, conversando com um bombeiro e falando a respeito disso, eu perguntei para ele, tem muita gente que bate em poste de energia na rua? Ele disse, tem muita gente que bate em poste de energia, principalmente quando está em curva. Né? Eu falei, tá certo, não pode colocar. Mas ele falou algo interessante, ele falou assim, mas tem uma coisa pior do que bater o seu carro num poste de energia. Um poste de energia, ele tem um engastamento de 1 metro para dentro da terra só. Ele diz assim, que pior que bater o seu carro em um poste de energia, é você bater o carro em uma árvore. E aí ele explicou por quê. Ele disse assim, porque uma árvore, ela tem raízes tão profundas, às vezes 5, 6, 10 metros de enraizamento para dentro da terra, que quando um carro bate numa árvore é muito pior do que bater em um poste de concreto numa esquina, numa curva de uma rua. O que eu quero dizer com isso? Se o nosso casamento, se o seu casamento tiver essas raízes profundas, sabe, pode qualquer coisa chegar de encontro, vocês vão resistir. Quando as raízes são profundas, não é qualquer coisa que arranca do lugar.
não é qualquer choque, não é qualquer impedimento, não é qualquer contratempo que vai te derrubar, porque as raízes são profundas. Então eu declaro profeticamente sobre a vida de cada casal aqui, que com certeza em Deus nós já estamos gerando essas raízes. Eu quero declarar que você, a sua casa, é uma árvore frondosa, como a Adra disse, com uma copa muito bonita, cheia de flor, mas principalmente é uma árvore com raízes muito profundas. Tão profundas que não é qualquer coisa que vai te derrubar. Na verdade, eu creio, serão inabaláveis no nome do Senhor Jesus. Amém? Fique de pé, por favor. A palavra de Deus em Salmos 92:12 diz assim: os justos florescerão como a palmeira e crescerão como o cedro do Líbano. E eu não entendia por que Deus, Ele permitia que a gente soubesse disso. E quando eu estudei para ministrar na minha rede, são as plantas que têm as raízes mais profundas. Então, que as suas raízes sejam profundas como a palmeira e como o cedro do Líbano. Porque a palmeira, ela é enorme, ela é grande, é pescoçuda. Só que ela balança para todos os lugares. Ela balança para cá, a ventania vem e não abala, ela sempre volta para o lugar, porque as raízes elas já atingiram os lençóis freáticos. E quando não tem água, quando não tem chuva, quando não tem rega, ela ainda permanece boa, porque as suas raízes já estão sendo regadas pelos lençóis freáticos. É assim que acontece nas nossas vidas. Que você floresça no nome do Senhor Jesus, que a sua família floresça no nome de Jesus. Amém. Dê a mão para sua esposa aí. Você na sua casa também faça o mesmo. Nós vamos orar, nós vamos abençoar. Se você ainda é solteiro, fica todos esses ensinamentos aí para que quando você se casar, você já tenha aí, matéria-prima para poder trabalhar. Amém? Feche os seus olhos, segure na mão da sua esposa. Você em casa faça isso também. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, pelo privilégio dessa palavra. Nós compreendemos, ó Pai, a importância de respeitar os processos. Nós entendemos, ó Pai, a necessidade de aprofundar as nossas raízes. Entendemos, ó Pai, a necessidade de tornar cada vez mais o nosso casamento forte, ó Pai, bem estruturado. Que o Senhor nos ajude, ó Pai, a extrair desta palavra uma prática, ó Pai. Que o Senhor nos ajude a tirar dessa palavra coisas práticas, Pai, as quais nós iremos aplicar com toda a intensidade no nosso dia a dia. Eu declaro, ó Pai, um novo tempo sobre a vida desses casais, ó Pai. Um tempo de maturidade, um tempo de crescimento, Senhor. Um tempo, ó Pai, onde o Senhor, derramando da sua presença, das suas águas, da sua unção sobre a vida de cada um, vai permitir, ó Pai, que as raízes se aprofundem, gerando resistência, ó Pai. No nome de Jesus nós oramos por cada família, por cada casal, e fazemos essa oração no nome de Jesus. Amém, amém. Dê um abraço aí na sua esposa. Muito bem. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Declare isso. Eu e minha casa. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus. Eu e minha casa serviremos a Deus com alegria. Será abençoada minha descendência, frutificará a sua presença com perfume e descendência. Quero meditar o meu lar a Deus. E eu e minha casa serviremos a Deus.
Amém. Aplauda ao Senhor. Glórias a Deus. Olha, os maridos, chegam em casa hoje, pega o vidrinho de perfume, coloca ali perto da cama e fala assim, 2 gotinhas. Pode falar carioquês, 2 gotinhas. Amém, estão todos abençoados. O Fernando e a Terezinha vão estar conosco ali no final do culto, ali no fundo da igreja. Se quiser conversar com eles, aproveite. Amém, que Deus abençoe mais uma vez a vida de vocês. MoveX, inscrições, pagamentos com o Marcelo e a Karina lá no fundo. Vamos dar o brado de vitória, glória a Jesus. 1, 2, 3, glória a Jesus.